Oi, Renata. Oi, tudo bom, Mara? Como Tudo tá? bom? Seja bem-vinda à nossa Bri- live. Obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês. Ó, meu pai acabou de entrar, Renata. Meu pai Olha fez um só que. Instagram só para participar das lives. Oi, pai. Tentei falar Ai, e que não legal, que consegui. chique. Pois é. E aí eu estava falando para o pessoal, Renata, que nossa live vai ser interativa. Então você vai Isso, conversar conosco e à medida que as pessoas forem tendo perguntas, a gente vai passando. Tá bom? Pode ser ótimo, assim? combinado. Pode, com certeza. Então Adoro quando tá. é interativo, adoro quando vocês mesmos vão dando a demanda aí para a gente ir trocando e É dando legal. É, eu sugestões, né? também prefiro. Parece que fica mais gostoso, né? Essa interação. Sim, sim, Mesmo de com longe, certeza. né, Renata? Tá Exatamente, a gente difícil matando para mim. a saudade dessa troca, né? Desse bate-papo do dia a dia que a gente tinha tanto, né? É verdade. A gente é muito gente, assim, né? Gosta de estar junto. Então vamos Sim, com lá. certeza. Vou apresentar Uhum. a Renata para vocês. Renata Bessa é psicóloga clínica, analista do comportamento, trabalha com pessoas com atraso no desenvolvimento, adultos, adolescentes e crianças. Então, o atendimento é clínico, né, Renata? Isso, né? Eu sou analista do comportamento, e aí eu tanto atendo na clínica crianças, adolescentes e adultos com psicodiagnósticos, né? Os neurotípicos, que a gente chama, né? Como Uhum. também atendo autismo. Aí autismo eu divido em dois ali, né? Tem alguns que eu atendo no consultório e tem outros que eu atendo no domiciliar. Ah, legal. Então, tem essas duas frentes aí, quando é mais pro autismo. Eu avalio primeiro, a primeira sessão normalmente sempre é consultório, que é com o pai, com a família, né, para fazer, começar a avaliação. E aí eu vejo se a criança tem mais perfil de consultório, se tem mais perfil de domiciliar, né, para a gente conseguir atender realmente as demandas. Uhum. E o autismo a gente sabe que é difícil o atendimento. E é Com difícil certeza. ter profissionais que atendam, né? Sim, com certeza. Então, não são todos os profissionais que têm esse perfil e até a capacitação. E uma das perguntas que eu gostaria de te fazer é essa. Você é analista do comportamento, mas Sim. você tem cursos, formação na área específica de transtornos do desenvolvimento? Então, eu fiz minha formação no IBAC, né, aqui em Brasília, em análise de comportamento de uma forma geral, mas eu trabalho na área com autismo, né, desde antes, assim, de formar. Eu comecei a estagiar, a, meu primeiro caso com autismo, na verdade, eu comecei a trabalhar com síndrome de Down, foi meu primeiro estágio no terceiro semestre da faculdade. De E aí eu era psicologia. orientada, de psicologia. E aí, quem estava me dando orientação era a psicopedagoga desse meu paciente de síndrome de Down, que eu era AT, né? Eu era acompanhante terapêutica numa escola. E aí fiquei um ano e meio, mais ou menos, com ele. Foi quando eu descobri realmente a análise de comportamento e me apaixonei por ela. E aí depois eu fui para o Movimento Orgulho Autista, trabalhei com o Fernando Cota e com a Adriana, que aí foi meu primeiro estágio mesmo com autismo. E aí, na época, um pouquinho depois que eu entrei, eu comecei a ser supervisionada pelo Gleison, que hoje em dia é do Alden 4. Uhum. E aí depois eu fui trabalhar com a Lilian também, paralelo a isso, que também A trabalha. Lilian do IESB. Lilian do IESB, Lilian Rodrigues, Uhum. lá do IESB. Ó, tá vendo? A gente É, conhece todo mundo, gente. não é? A Brasília já é um ovo. A bolha do autismo em Brasília, então, é menor ainda, né? Então a gente acaba conhecendo mesmo. Aí com a Lilian eu fiquei até eu me formar, assim, fiquei acho que do quarto, quinto semestre até o final, até depois de formar, na verdade, né? Eu continuei sendo AT dela ainda por um tempo, depois de formada. E aí, paralelo a isso, eu ia fazendo os cursos, né? Assim, eu não fiz uma pós ou mestrado em autismo, mas eu fazia os cursos paralelos, né? Então, Uhum. De havia um capacitação curso, mesmo na isso, área. de capacitação na área, com muita supervisão, né? Sempre peguei muita supervisão para conseguir aí direcionar melhor.
o meu trabalho, de colocar mesmo na prática. E aí também trabalhei na Abracis por 1 ano e meio. Fiquei lá Lá com a cosmética. Lucinete. Isso. Fiquei 1 ano e meio. E aí, depois que eu saí de lá, que meu foco ficou... Aí, nesse período todo, assim, de início formado, trabalhei muito com o Gustavo Tosi, com a Fabiana. Antes até do Niná, né? O Niná ainda... Eu peguei o iniciozinho do Niná ali. Uhum. Eles E estiveram aqui conosco eu em duas vi... lives. eu vi que eles iam participar também, acabei não conseguindo acompanhar, mas eu vi que eles iam participar, são ótimos. E depois e aí depois eu participei dos 2 congressos, né, organizando, que eu acho que foi quando a gente se conheceu, Sim. com as meninas da Sofia. Aí trabalhei um pouquinho ainda com elas também, e depois, desde então, estou no meu consultório particular. Hoje você está em carreira solo. Hoje eu estou em carreira solo. Mas assim, a sua trajetória é bem bacana, você realmente começou bem com as pessoas de destaque nessa área aqui no Distrito Federal e Com com certeza. transtornos do desenvolvimento, né? Então, Isso, parece que tudo foi encaminhando para isso. E você diz que exatamente. gosta muito, então isso é o que importa, né? Exato, né? E isso é muito legal porque eu sempre falo assim que é muito, muito bom e muito bacana eu ter tido experiência na época de faculdade ainda com muitos supervisores, né? Porque eu fui pegando perfis diferentes de supervisores, fui aprendendo com um, aprendendo com o outro. Minha última supervisora era de São Paulo até, então assim, justamente para pegar um pouquinho e descobrir qual que era meu perfil. Uhum. É, e aí, o que hoje eu percebo, e é por isso que quando você me perguntou, né, o que você gostaria de falar? Eu falei, não, vamos falar do papel dos pais, que hoje eu vejo que o diferencial do meu trabalho é justamente esse, né? Eu brinco muito, né? Eu tenho déficit de atenção, né? Então, a parte sistemática da coisa, a parte operacional ali da análise de comportamento, gráficos, blá, blá, não é meu forte, né? É muito difícil para mim pegar ali, aqui, esmiuçar, faço, óbvio, a gente tem que fazer, Uhum. não tem como, faz parte. O pai fala, Renato, seu trabalho tá dando certo? Eu falo, tá, eu não posso ele não pode acreditar só na minha palavra, né? Ele tem que ver Uhum. tanto o comportamento do filho quanto os dados ele mostrando. Mas sempre fez muito sentido para mim o trabalho com os pais, Uhum. né? Então, tá orientando os pais, tá trocando com os pais. Então, tem muita família que o início da intervenção eu fico muito mais focada na família, em orientar e chegar. E aí, me conta o que está acontecendo, né? Não, Renata, essa semana foi difícil, tá? Me explica o que foi difícil, né? O que está acontecendo? Vamos pensar junto, vamos aqui fazer uma análise funcional, vamos entender o que está rolando, me manda um vídeo, me manda né, o que você está vendo. Uhum. Então, para capacitar os pais nessa intervenção com os filhos. Porque eu falo, se eu for ficar só na parte que eu tô, é muito fácil. Eu fico 1 hora com a criança, 2, que seja quatro E a horas gente semanais, sabe, né? Renata, que é muito pouco até para dar resultado. A gente Exatamente, vê os próprios estudos mesmo, a literatura mostra que a gente precisa de um atendimento intensivo. E a gente não dá exatamente. conta, mesmo que Não ele dá. vá para você muitas horas, que nem sempre é viável, mesmo Sim, assim não é o ideal. A gente precisa não. realmente capacitar as famílias. Eu até falo que os pais são os coterapeutas. São, Não, né, com a gente trabalha certeza. em parceria com os É, pais, né? E eu percebi muito isso, assim, né? Quando principalmente, eu acho que um diferencial legal que eu tive nesse olhar com os pais foi quando eu trabalhei na Abracim. Na época que eu atendi lá, a gente atendia meia hora só, né, a criança. Então, se 1 hora é pouco, imagina meia hora, assim, às vezes meia hora era eu começar a fazer a criança me responder O ali, né? tempo do menino sentar. Exatamente, era o tempo dele sentar. Sentou, falou, então tá, beijo, até semana que vem. E aí, quando eu ia para essa linguagem muito técnica com os pais, eles ficavam olhando para mim assim,
Certo? Eles Aí você... pensavam assim, nossa, essa doutora, ela sabe muito, né? Porque eu não estou É, entendendo nada. exatamente. E aí eu percebi que, assim, eles entendiam, eles respeitavam muito o que eu estava falando, mas eles não conseguiam colocar na prática. E muitas famílias não têm perfil de sentar na mesinha com o filho e montar programas. Eu tenho famílias que conseguem esse perfil, mas a gente sabe que é exceção, né? Uhum. De conseguir fazer com que os pais realmente trabalhem de forma sistemática com essas crianças. Então, eu comecei a ir pela demanda dos pais, né, deixa eu entender a rotina da família, né? Como é Uhum. que é? O que eu consigo exigir de vocês? Que dá conta de fazer isso? Vamos fazer o teste? Vamos colocar, né, para ver se a gente consegue ter esse resultado? Ah, não, então vamos, Renato, então vamos colocar isso. E aí foi numa linguagem mais para paz, com muito exemplo, pegando a criança como referencial. Né? Então, eu sempre bato muito na tecla, né? O pessoal fala, você é analista do comportamento? Eu falo, sou. Ah, então você trabalha com o método ABA, né? Aí eu acho que todo analista do comportamento trimilica inteiro, dá um tique-tique nervoso e fala, meu Deus, não é método, é uma ciência, né? E aí eu pego, e é isso, a vantagem de eu saber que é uma ciência faz com que eu consiga usar essa ciência de formas distintas, de acordo com a demanda da família. Claro, com É uma avaliação um bem atendimento feita. bem individualizado mesmo. As Isso, pessoas, exato. quando falam método, dá a impressão que é uma coisa sistematizada no geral e É. todo mundo entra na caixinha. Não, e Não, quando é fala justamente ao contrário. exatamente, quando fala Você método ABA, programa tudo para aquela pessoa, né? isso, quando a gente fala de método ABA, as pessoas já veem lá, o menino na mesinha, os cartõezinhos, né? Aí vai, coloca, emparelha e tudo, né? E não é assim, isso aí é uma parte pequenininha do ABA, Uhum. né? A gente entende a análise de comportamento como a criança está emitindo comportamentos dentro de um contexto e as pessoas dão consequência para ela o tempo inteiro. Então, vamos mexer nesse contexto, nessa consequência, para a gente ter os avanços que a gente quer, né? Numa linguagem E uma igual coisa que eu que... falo muito, Renata, para os pais, por exemplo, eles querem que aquele comportamento não aconteça mais e eles reforçam, e aí a gente mostra para ele, não, mas eu quero que ele não faça. Eu falei, pois é, mas isso que você está fazendo é justamente o que faz com que ele continue fazendo. Exato. Eu Né? A brinco gente tem muito que com os pais. mostrar Eles, não, isso. Renata, mas eu tô chamando a atenção. Eu falei, exatamente, você está chamando a atenção, você está E dando é a isso que ele atenção. quer. E é isso aí que tá fazendo ele fazer isso. Então, aí, Uhum. não, mas não é possível. É assim, sabe aquele ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de mim? É isso que teu filho tá fazendo, né? Ele está buscando atenção. Se ele ainda não sabe buscar atenção de uma forma positiva, né? Positiva no sentido de comportamentos que são socialmente aceitos, ele vai emitir comportamentos que não são muito bem-vindos socialmente. Então, ele vai bater a cabeça na parede para a mãe dar água, né? E a Então, ele mãe está dá buscando... água. E a mãe dá água, porque é o que eu falo, quem é mãe, né? Eu ainda não sou, mas as mães são peritas em entender, desde que o menino sai da barriga, o que ele quer, né? Então, é Uhum. aquela mãe que escuta o bebê de 2 meses chorando e fala, esse é o choro da cólica. Não, esse Isso. choro aí é da fome. Esse choro... Então, assim, entra no nível de discriminação tão sutil, né, que as mães acabam percebendo mesmo o que a criança quer. E aí, no caso do autismo, esse comportamento de choro ou birra, ele só se estende, porque a fala é prejudicada, a interação social é prejudicada, e a gente tem que mostrar que não faz sentido, né, para eles ali, essa estratégia que a gente só está, na verdade, reforçando esse tipo de E se ele comportamento. consegue com essa estratégia, para que ele vai falar, né? Não tem para Para quê, que ele vai né? pedir de outra maneira? E é justamente aí que a gente entra, né? Enquanto Exatamente. profissional, orientando as famílias. Não é fácil, a Sim, gente sabe que não é fácil. Tem pais até que falam: ah, você fala isso porque você não está o dia todo com ele. Eu falo: não, eu exatamente. entendo. Mas a gente precisa começar.
Porque, sim, por exemplo, hoje ele tem 6 anos, amanhã ele tem 16, 26, 36 e a gente não dá exatamente, conta. Porque exatamente. fisicamente, organicamente, ele vai se desenvolver. E se a Isso. gente não começar agora, enquanto né, tá menor, vamos dizer assim, é mais fácil, entre aspas, mas assim, a gente ainda Exatamente. E tem menos consegue fisicamente. comportamentos, né? Tem menos comportamentos, problemas que a gente chama, né? Eles vão ter menos comportamentos quando pequenos. E é mais fácil eu mudar os comportamentos, né, para comportamentos mais adequados quando não está há anos a fio agindo da mesma forma. Então é mais Uhum, fácil eu começar a mudar, por exemplo, esse comportamento que eu dei, né? De bater a cabeça quando o menino começou isso aos 2 anos, do que se ele já tiver dos 2 aos 8 anos fazendo isso. Já está muito estabelecido, já está muito fixado essa forma de comunicação. Então, para eu uhum, reverter, é muito mais difícil, é muito mais penoso, né? Então, por isso que tem que ir colocando. E eu acho que aí essa questão da relação com os pais, né? Quando a gente olha para a demanda da família, é assim, Renata, é muito fácil para você que está aí. Eu concordo com você que é muito fácil para mim ficar aqui 1 hora, porque eu vou embora, né? E quem fica aí é você. Então eu sei que é fácil ali, né, para a gente, terapeuta, estar fazendo isso. Mas eu falo, olha, o que que você dá conta de fazer? Né? O que é que uhum, você dá conta de. Qual é a briga que você está afim de comprar? E isso eu vejo que dá um alívio para os pais muito grande, né? Porque eu uhum, falo, para mim, Renata, eu não consigo, sei lá, né? Então, uma criança minha estava numa fase de dar muita crise de madrugada. E aí eu falei, ei, você consegue comprar briga? Não, Renata, porque ela grita, ela chora, eu tô nervosa, eu tô estressada porque eu tô morrendo de sono, eu fico preocupada com os vizinhos. Então, nessa hora, é muito difícil eu bancar, né? Que eu falo, você consegue bancar ou não? Não, não uhum, consigo bancar ou não. Tá, então o que você dá conta de fazer? Aí eu vou pensando em estratégias que ela consegue fazer nessa situação, né? uhum, Então eu falo, porque eu prefiro que você dê o celular para ele no primeiro choro dele. Mas isso não é errado? Sim, é errado, mas calma. Depois a gente resolve isso. uhum. Mas eu prefiro que você, nesse momento da madrugada, você dê no primeiro choro, do que você ficar 1 hora brigando com a criança. E depois E você aí dá. você, e aí você não vai sustentar isso até o final, então você dá. Então a primeira regra que eu falo para os pais, quando eu atendo, é compra briga que você sabe que você vai levar até o final, né? Uhum. E eu acho muito legal, porque os pais falam, Renata, eu fui comprar aquela briga, eu só ficava ouvindo você na minha cabeça falando, começou a briga, leva até o final. Eu falei, mas é isso Exato. mesmo, leva Até até o porque, final. Renata, a gente não dá conta de tudo, né? De comprar Exatamente, todas as brigas. E aí é exatamente. bacana isso que você falou. Você conversa com a família para ver qual a que você vai querer começar. Porque são Isso. muitas. E a gente Uhum, sabe também que às vezes você ganha algumas, mas daqui a pouco surge uma nova, né? Sempre tem uma exatamente, novidade né? depois. Mas a gente não É, dá conta de tudo. E uma coisa que eu vejo em relação às famílias é justamente isso. Eles querem dar conta de tudo, mas a gente uhum, não dá conta. O não ser dá. humano não dá conta. Até porque a gente Uhum, tem outras questões também. sim. E assim, cada caso é um caso. Então é muito Uhum, bacana isso que você falou. Pensar, sim. sentar com a família e ver por onde a gente vai começar, né? Por Exatamente. onde a gente vai dar conta de começar. É, Até porque e também, depois que você, vamos dizer assim, aprende a manejar, não fica tão hum, difícil. E também o menino começa a aprender, ele começa a ter segurança, exatamente. firmeza. Ele falou, opa, É, agora exatamente. o Então, negócio assim, mudou para o meu lado. eu mostro para família que ela dá conta. Então, se eu começo pela coisa mais fácil, né? A gente fala muito do repertório da criança. Qual é a linha de base da criança? Né? Então, eu chego e pergunto, né? Eu faço uma avaliação, eu chego lá, eu estou fazendo a avaliação do Vivimap com o meu paciente, né? Que é um dos protocolos que fazem de avaliação, e eu falo, ó, tá no nível 1, então ele não faz pedidos, ele não descreve situações, enfim, né? Estou lá tendo toda a base.
Só que as pessoas esquecem que os pais também têm a linha de base deles, né? Ah, legal. A família também não tem repertório. Então, às vezes eu chego, eu aqui que tô, né? Então, nem sei agora quantos anos eu estou trabalhando com autismo, mas eu estou há muitos anos aí trabalhando. Então, eu chego com o meu saber e com meus estudos e com a minha prática e jogo no colo de uma pessoa que está há 3 anos tentando entender o que é o universo autista, porque não sabe ainda, e está lidando com o filho ainda, então tem toda a parte afetiva, emocional, o luto. Então, se eu não entendo que essa família também tem uma linha de base dela, eu começo a Pois fazer é, nossa, tô cobranças achando muito irreais. fantástico, porque eu nunca ouvi ninguém falando isso. Assim, Né? Que dessa, bom. dessa forma, Uhum, no sentido assim, do que, primeiro, da constituição da família, que também é sim, muito individual, né? Dos valores, de todo o ambiente que cada família tem, de todos os afazeres que todo mundo tem, e sim. até mesmo vamos dizer assim, do que aquela família suporta de pressão, Exatamente. né? Então, isso é muito Uhum, bacana. exatamente. Você faz uma avaliação do sujeito ali, daquele seu paciente, da pessoa que você vai atender individualmente, Isso. mas do contexto familiar. Você leva em Exatamente. consideração. Isso é muito Exatamente. bacana, muito Porque bacana. ele está dentro desse contexto, né? Ele está inserido ali, é nesse lugar que ele está tendo esses comportamentos, né? É nesse ambiente em que ele está. Então, se eu não acolho a família, eu só vou gerar frustração para essa família e para a criança, porque eu vou estar. E aí pensa nessa ideia de linha de base. Se a criança não faz pedido simples para mim, por exemplo, e eu exijo que ele fale, tia, me dá o estojo, eu vou ficar Uhum. super frustrada, né? A mesma coisa, o pai não consegue comprar a briga, sei lá, de tomar banho. E eu falo, ó, você vai sentar na mesinha, fazer programa de 1 hora com seu filho, vai. Não, pera, eu não tô conseguindo Uhum. comprar a briga do banho ainda, né? Então a gente vai pro O banho que é primeiro, porque básico, né? O aí, que é essencial. E eu vejo muito exatamente, isso, Renata, porque eu sou do ambiente escolar, né? Eu vejo sim, muito isso no ambiente escolar. Muitas vezes os professores querem que os meninos sentem, fiquem lá, sei lá, quantas horas sentados, que copiem, que leem, que escrevam, e o aham, menino nem entra na sala. exato, Então, o né? professor fica mediador, educador, correndo atrás do menino a tarde toda na escola. Quer dizer, você não Sim, trabalhou ele entrar na sala de aula. Depois ele exatamente. sentar e ir ampliando esse tempo até o dia que ele vai conseguir. E quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. Não Mas a gente sei, tem que né? começar. Porque se a gente não começar, você vai correr atrás do menino da educação infantil ao ensino médio. E não vai Exatamente. resolver. Não vai, né? E aí essa é a mesma ideia, assim, né? Não adianta eu chegar ali para a escola, nesse caso, né? Então, esse exemplo da escola é ótimo, né? Teve uma mãe que uma vez falou assim, Renata, cheguei lá na escola, a professora falou que ia trancar a porta para ele não sair. Eu falei, tá, de que você está ensinando para ele com isso? Uhum, Aí ela, não, Renata, não sei. Eu falei, não, porque assim, eu trancar a porta vai mostrar que ele está impedido de sair. Mas o que, que ele uhum. vai estar fazendo? O que, que ela está ensinando? O que, que você vai Né? colocar no lugar, né? Exatamente, né? Então, assim, beleza, eu fecho a porta e peço que ele corra, então o que, que eu vou atrair o menino para sentar na mesa? O que vai Uhum, ter nessa sala de aula que vai chamar a atenção dele para ele permanecer lá dentro? Né? Então, a gente tem que pensar nisso como um planejamento, né? uhum. Porque o autismo é uma questão muito complexa, não dá para buscar soluções simples para problemas complexos, Isso. E né? rápido, né? Tem gente que E quer. rápido. Não, exatamente. É o que eu falo, assim, se tem uma coisa que o autismo me ensinou com maestria, e eu acho que todo mundo que convive com autismo sabe disso, né? É que a gente aprende a dar valor em coisas, assim, muito minúsculas, né? Cada Então, conquista vale ouro.
teve uma família que, quando eu era AT, né? Aí eu parei de ser AT desse menino, que eu acompanhei acho que 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio na escola, né? Não, foram 2 anos e pouquinho, na verdade. E aí a mãe fez uma carta para mim como se fosse o menino falando, né? Uhum. Óbvio, né? Imagina, eu recém-formada recebendo isso, morri de chorar. Eu falei, liguei pra mãe e falei, olha, não se faz isso não, tá? Mas estava falando disso, assim, né? De, olha, você me ensinou a sentar na rodinha com os meus amigos, né? Você me ensinou a experimentar o lanche no piquenique da escola, né? A explorar o parquinho, né? A gente não estava falando de uma alfabetização, a gente não estava falando de um grande repertório, né, Uhum. ali acadêmico, profissional. Não, eu estava falando de coisas básicas que todas as crianças precisam, né, para poder interagir, para poder socializar, para poder, inclusive, aprender o conteúdo básico, né, da escola. Uhum. É. Então, a gente tem que focar nessas pequenas vitórias, né? Eu sempre dou exemplo, quando eu peguei a primeira vez o currículo, né, ainda era lá no IBAC, no IESB, né? Eu formei no IESB, a supervisora de autismo ainda era Micheline. Aí, quando eu Uhum. comecei a trabalhar com síndrome de Down, aí eu fui falar com ela, né, e tal, ela falou, não, Renata, eu vou te dar o currículo, assim, a base de currículo para autismo, que aí você pega, adapta algumas coisas e tal. Quando eu peguei, aí tava lá, treino de contato de olhar, treino de senta e levanta. Eu falei, gente, o que você vai treinar o menino sentar e levantar? Pelo amor, treinar olhar, todo mundo faz isso. Até Uhum. que você conhece o universo do autismo, que aí você percebe que E tudo um tem que ser ensinado. comportamento tem que ser dividido em vários outros menorzinhos. E os pais não sabem disso, né? Então, aí pensei no desfraude. Às vezes os pais falam, Renata, mas ele não me fala que ele quer ir no banheiro, né? Ou ele não dá sinais. Não, não dá, porque olha só, primeiro eu estou ensinando para ele que esse bagunçar aqui dentro do corpinho dele significa vontade de fazer xixi, né? Ele só está sentindo um incômodo no corpo que ele não sabe dar nome. Você lembra que ele ainda não nomeia nem lapiseira? Imagina nomear minha bexiga está cheia. Ele não Uhum. sabe o que é isso, a criança não sabe. Então, o primeiro tem que ensinar ele que ele tem que segurar um pouquinho o xixi, porque vai ter esse incômodo que ele está sentindo, porque vai ter uma hora que ele vai no banheiro. É isso que a gente está ensinando por enquanto para ele. Ponto. Uhum. Mas é muito pequeno, É né? muito pouco, né? É Eu muito quero pouco, mais. Renato. Eu sei, é pouco, mas olha só, ele pedir para ir no banheiro, olha o tanto de coisa que ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender a entender que esse sentimento é xixi e que ele tem que ir no banheiro. Aí então ele tem que segurar, então ele tem que se perceber, dar nome e ir para o banheiro, né? Então, segurar para poder chegar no banheiro. Esse é o primeiro aprendizado. Aí ele tem que, se estiver longe do banheiro, não vê o banheiro, ele tem que chegar em você, tem que pedir para você abrir a porta do banheiro para ele. Olha o tanto de complexidade que tem numa coisa que parece ser simples, Simples. É. né? Mas não é, um monte de comportamentos e comportamentos muito diferentes. E aí pensando em análise de comportamento, que é essa descrição, né? É ele conseguir tatear o que ele está sentindo, né? E é um Uhum. tato super complexo, Sim. né? Assim, é muito complexo esse tato. E o outro é o comportamento de mando, que é outras variáveis que estão lá, que é mãe, abre a porta para ir no banheiro, que está no Uhum. nível lá em cima, por exemplo, do BibMap, esse mãe, abre a porta do banheiro para eu ir Uhum. no banheiro, né? É super complexo. Não, e é o que você está Então, falando, assim, como a gente tem a impressão que são coisas que a gente não precisa ensinar, que as pessoas automaticamente aprendem, e sim, assim, a maioria sim, mas sim, nem todas. E aí a gente tem que ter esse olhar. O que é fundamental nesse momento para o fulano? Não é pegar exatamente. um programa pronto. Eu também sou Não. formadora, né? Então, às vezes, Aham. meus alunos perguntam, professora, dá aí um plano para uso do banheiro. Dá um programa aí. Quantos Uhum. passos? Onde é que eu Sim. compro isso?
Então, as pessoas Exatamente. querem pronto, mas não existe. Né? Você tem, claro, Exatamente. você tem toda uma base teórica, você tem conhecimento, mas a A gente tem um execução, direcionamento, né? isso, mas a execução sempre é para aquele caso. Né? Sim. E agora É, eu vejo esse complicador dessa quarentena, porque assim, as famílias estão confinadas em casa, né? sim. E tem que definir, por exemplo, no seu caso, você acompanha, então definir com você quais são os programas que a gente vai fazer aqui. Mas e quem não tem? E quem Sim. não conhece? Vai Aham. ficar doido dentro de casa. Então, Vai. assim, o recado que eu sempre gosto de passar para os pais é isso que você falou. Vamos ver o que vem primeiro. O que a gente vai querer fazer? Que briga Sim. que a gente vai querer comprar? E aí, esse Exato. sentido, assim, de briga, uma, duas, no máximo três coisas. Porque aí tem gente que pega, assim, Exatamente. a lista dos desejos, já viu? Aí é 50 Aham. desejos. Não dá, gente. Tem que ser Exatamente. Não. aos poucos mesmo. Então, o que eu considero importante para o meu filho nesse momento que a gente está passando aqui? Né? Nesse momento Aham. de isolamento social. A gente viu até um movimento ontem da questão da máscara. Quer dizer, Sim. o uso da máscara é obrigatório, mas meu filho não consegue usar máscara. E, eventualmente, Exatamente. ele precisa sair. E aí? Exato, né? E olha só que importante isso, Mara. Esse exemplo é ótimo, né? Da pandemia e da máscara, né? É o que eu tenho falado para os pais, né? Alguns pais estão falando assim: ah, Renata, eu não volto para terapia ou para TO, ou para fono, enfim, né? O Uhum. retorno aí para as atividades da criança, porque aí eles ficam, né? Nossa, eu tô com medo, faz, não faz, né? E aí fica, que acho que tá todo mundo, né? Estamos todos nós nessa ansiedade aí de como que a gente volta para as nossas atividades e se a gente volta e quando a gente volta, né? São as perguntas que Uhum. estão aí o tempo inteiro aí batendo aí pra gente. E aí eu tenho falado muito isso para os pais, né? Eu falo, olha, na teoria, organicamente falando, o autismo não é uma criança que está né, na situação de risco, não são vulneráveis ali que podem ter, podem ter mais complicações, né? Então, por exemplo, síndrome de Down muitas vezes tem a comorbidade do cardíaco, Sim. né? Então, eles são mais de risco do que, por exemplo, um autista. Só que você vai sair na rua com uma criança autista com máscara que mal, às vezes aceita uma blusa de frio, porque encosta demais no corpo e aí não tá aceitando. Então, tá, aí ponto um é a máscara. Outro, você vai ensinar para ele que tem uma dificuldade de regras sociais, a não encostar nas coisas, a não pôr a mão em qualquer lugar, a não levar a mão no rosto, né, quando estiver na rua. É uma complexidade de É. coisas que colocam Tem eles em uma questão risco. sensorial aí muito forte em muitos, Sim, né? No sentido sim, mesmo de sentir, né? De ter, de busca é, de sensações. Geralmente, por exatamente, exemplo, para você ir numa clínica e tem elevador, que a gente sabe que o exatamente, contágio dentro do elevador é muito forte. A pessoa exato. pode se contaminar ou ela pode ser transmissora também, né? Exato, né? Então, assim, se a gente pensa, mais uma vez, né? Se eu penso de uma forma simples, é tranquilo, né? Mas de uma forma mais geral, ela fica, uma situação mais complexa mesmo, de Uhum. decidir para a família. Então, eu falo muito isso, assim, não existe regra. E se já não existia regra antes, né? Agora, nesse momento, menos ainda, né? Porque tem pacientes meus que se adaptaram super bem à regra. Assim, teve uma que falou assim, que eu achei que ia ter super dificuldade de aceitar a máscara, e a mãe falou assim, Renata, eu tive que colocar para ele tomar vacina. E aí ela falou assim, Renata, a tristeza dele foi voltar para casa. Porque eu acho que se ele conseguisse expressar, ele ia falar, mãe, o preço que eu tenho que pagar para estar na rua é estar de máscara? Beleza, eu pago esse Eu preço, prefiro a pelo amor de máscara. Deus.
É verdade. Me deixa aqui fora com essa E às vezes máscara, a mas me gente deixa se aqui fora. surpreende mesmo, às vezes eles dão conta. Por exemplo, se é Exato. um caso de necessidade, eu acho que vale a pena você colocar aí nesse seu programa de prioridades o treino do É, uso da não, mas máscara. né? Eu falo assim, todos assim, né? Essa semana eu vou voltar para 2 domiciliares. E aí eu falei, Renata, e aí? Eu falei, e aí que eu vou sentar com vocês e reavaliar, né? Ah, mas será que Aham. precisa? Lógico que precisa. Primeiro que eu tô 2 meses sem ver o menino, né? Então, por aí já iria precisar. E outra, a prioridade que era no início do ano mudou. Eu tô em casa com ele, eu tô sem fono, sem TO, sem escola, tô voltando agora enquanto psicóloga. Então, assim, as prioridades mudaram e a gente tem que reavaliar caso a caso. Exatamente, isso que eu ia falar. Agora, o retorno de cada um vai ser de reavaliação. A gente tem um outro sujeito, né? Aí Exatamente. E aí, um outro bem sujeito diverso, porque eu e tô uma vendo outra assim, demanda, tem né? famílias, Renata, que estão conseguindo levar numa boa. Eu estou Sim, acompanhando alguns meninos meus, eu até brinco, eu falo assim, nossa, tá melhor do que uma escola, porque com certeza. assim, nas atividades escolares está indo muito bem, está conseguindo ficar um Sim, tempo centrado. Mas por quê? Porque tem a mãe, tem o pai, o irmão mais velho ali do lado só para ele. Então tá exatamente. conseguindo. Tem família que não quer nem saber. Tenho uma mãe que falou: eu vou tirar da escola, eu vou cancelar a matrícula. Eu falei, não, não faz isso. Não faz Não, eu vou nada. botar só ano que vem agora, porque ela diz que é muita demanda e ela não está dando conta, porque ela tem que Sim, trabalhar em casa, está em home office, ainda tem o serviço de casa, porque é, a pessoa que trabalha com ela também não não tá está indo. indo. Quer dizer, Sim. são várias demandas, né? Aquilo que a gente estava E aí eu falando. vou pegar esse exemplo da escola é ótimo, Mara, porque é exatamente isso. Tem pessoas que estão se dando super bem, né? Assim, inclusive autistas que estão se adequando, assim, muito bem. Né? Eu brinco, o isolamento social para eles às vezes é a maior maravilha. Fala, ainda bem, ó, gente, não tenho que lidar com essa galera toda, não. Né? Então, brincadeiras à parte, tem hora que Uhum. tem algumas famílias que conseguiram criar uma estrutura que está bacana, que ele está respondendo bem às questões da escola, a escola está conseguindo, né, adequar bem também as demandas dele e tudo. Mas tem família que é isso, eu estou em home office, né? E aí eu falo assim, tá, Renato, então eu quero sair, eu acho que eu vou cancelar a matrícula. Hoje mesmo eu estava tendo uma questão com os pais falando sobre isso. Falei, olha, o foco dele agora não vai ser ele aprender a desenvolver a parte teórica, né? A aprendizado, Pedagógica até mesmo, acadêmica. pedagógica falando, mas ele é uma escola que oferece o online, né? Ele está ali na videoaula dele 45 minutos por dia, é o único contato social que ele tem, é a hora em que ele tem que sentar, é a hora que ele tem que interagir, é Se a hora que. organizar. Exatamente. Então, assim, ele tem que seguir um comando de alguém, ele tem que esperar o coleguinha responder para depois ele responder. Então, ele precisa dessa troca social, que é isso que ele está aprendendo. E aí a vantagem que eu estou falando, por exemplo, da escola, né? Querendo ou não, a gente está agora dentro da sala de aula. Então, eu consigo entender melhor o que a professora chega e fala assim: nossa, ele deu uma crise na aula de inglês que eu não entendi o porquê. Quando o pai está em casa, ele fala: ah, não entendi. É porque o comando das aulas de inglês são muito vagas e ele não entende o que está acontecendo. Né? Uhum. Então, a gente consegue mapear melhor o que acontece dentro da sala de aula a partir do momento em que eu estou com a sala de aula dentro da minha casa. E aí é o que eu falei para esses pais. Eu falei, então a gente está tendo a oportunidade dele treinar, no caso dessa criança, o repertório social dele do lado da mãe, do lado do pai, com o amparo de vocês, para vocês estarem dando dica para ele, né, de como que ele pode responder, e mostrar para ele, ó, peraí, agora não pode falar porque o fulaninho está falando. Uhum. Coisas que no dia a dia
é mais difícil da gente saber e, inclusive, mediar. Então, eu tiro a criança dessa aula online, né, ali, e paro. Depois eu jogo ela daqui a um ano, onde que as pessoas não pararam, então a turminha ainda continua andando, continua interagindo, continua vivendo, né? Coloca lá e fala, ó, se vira aí, porque agora você está sozinho na sala de aula, né, de novo. É muito difícil. Então, na verdade, é um bom treino para a gente conseguir tá trabalhando essas questões com eles, né, na escola. E aí entender que o foco não vai ser a resposta. Está voltando. Não sei se. Pois é, eu não sei. Mas assim, Voltou. inclusive, quando a gente começou a fazer as lives, Renata, foi justamente com esse objetivo. Vamos dar Uhum. dicas, mas assim, de brincadeiras, de atividades. E aí a gente Sim, veio trazendo essas atividades e mostrando para as famílias que mesmo brincando a gente pode ensinar. E a gente exatamente. começou aí, só que a gente pensou que fosse passar rapidinho. Mas como não está passando rapidinho, e aí eu falei assim, meu repertório foi meio que diminuindo, as pessoas foram Sim, aparecendo, querendo participar mais, e aí a gente teve essa ideia, vamos convidar pessoas também para a gente sim, enriquecer e compartilhar cada vez mais os conhecimentos. E eu vejo uma procura exatamente. muito grande, até quero já te convidar novamente para a gente pensar em um tema voltado para a aba, para análise do Uhum, comportamento. Porque assim, claro. está vindo muito essa demanda, mas o que eu percebo é que as pessoas não têm muito essa noção de que Uhum, é uma ciência, de que é um programa para cada pessoa, que você exato. precisa avaliar, reavaliar, Uhum, que esse é o momento que a gente estava falando agora. Não dá mais para você pegar o programa que você tinha em março e não, colocar, sei lá, a gente está em maio, mas tem gente que vai voltar em junho, julho, agosto, a gente exato. não sabe quando é que as Não, pessoas efetivamente vão voltar. Então, exatamente. assim, vai ser um momento de reavaliação e a gente pensar mesmo nessas questões da prioridade para essa pessoa nesse Sim, momento. E que realmente a gente exatamente. não vai dar conta de tudo, mas a gente precisa eleger as prioridades, né? Exatamente. Que é bem isso, assim, né? Que é essa reavaliação. E isso que você falou é muito importante, né? O currículo que estava lá dele de março não vai ser o mesmo de agora, né? Então, por exemplo, o Matê que é supervisionando minha, né? Voltou para casa de uma das minhas crianças aí tem uns 3 meses, eu acho. Não, 3 meses, umas 3 semanas. É, e aí ela voltou, né? Porque a menina estava desaprendendo as coisas do programa? Não. É porque ela estava sem comer e sem tomar banho, sem querer tomar banho, né? Porque Olha, mudou a rotina e desorganizou de um jeito que a família estava, Renata, eu não estou dando conta, né, disso. E aí eu, não, então tá, então vamos lá, vamos voltar. Aí a AT voltou e eu fiquei na supervisão, né, de assim, tá, então a gente ficou uma semana só readaptando a criança, né, a rotina, a treinar os pais, a entender o que tinha acontecido, que esse banho desorganizou. Aí, desde quando que aconteceu isso? Então vamos colocar. E aí a T em casa, não, Renata, ó, eles agiram desse jeito, assim. Aí, então, ó, gente, é isso aí que está acontecendo. Aí a T foi dando modelo para os pais de como que intervir e tudo. Aí sim, depois dessa uma semana, que aí a gente conseguiu dar uma regulada um pouco nisso, que a gente foi, não, deixa eu olhar o programa, como é que tá mesmo o programa dela? Tá. Né? E aí é óbvio que ela caiu muito a porcentagem de acertos, teve coisa que a gente teve que aumentar a dica, e é isso uhum. mesmo, infelizmente isso vai Retroceder para acontecer. poder
pegar de novo o embalo e Isso, seguir, né? exatamente. Então, é uma reavaliação. Muitas vezes os pais estão chamando, e eu estou vendo muito isso, pelo menos no meu recorte, né? Os pais não estão voltando porque querem que o menino, porque estão preocupados academicamente com eles, ou estão preocupados com a parte, né, de desenvolvimento. Estão preocupados com a que a gente chama das AVDs, né? Que é o banho, é o comer, o sono. Então, teve pais também que foram fazer desfraude, não conseguiram fazer o desfraude, e aí tá com muita dificuldade nisso. Então, vamos voltar para voltar com o desfraude? Vamos, então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Uhum. Pra gente. E é isso, é o foco. Se eu pego e vou firme ali, né, e cega no objetivo ali de um currículo, não entra, né? Não Aham. abarca. Eu perco a criança e perco a família de vista para ficar presa no método. Aham, é verdade. Então, eu já quero te convidar publicamente aqui, que aí fica registrado, Oi. para num próximo encontro, para a gente falar sobre as AVDs, as atividades de vida diária. O que a gente pode trabalhar em casa enquanto AVD, enquanto auxílio mesmo. A gente, Ótimo, nos meus stories, se você de vez em quando passar, você vai ver que as mães tá? estão postando os meninos fazendo biscoito, fazendo suco, lavando uma Sim, louça. que é Então, ótimo, assim, né? ajudar nas atividades da casa, do jeitinho deles, o que cada um consegue fazer, mas está sendo uma maneira produtiva da gente passar por essa quarentena. Então, Exatamente. já pensa em um dia que você vai poder participar com a gente e aí a gente vai falar um pouquinho mais dessas atividades do dia a dia, em Claro, vai ser um casa. prazer. E assim, eu gostaria que você explicasse para os pais que às vezes não têm terapeutas, como é esse passo a passo, como que a gente precisa, às vezes, é, retroceder para poder avançar, como diz a Sim, Ana Paula que esteve aqui. A gente retrocede só para dar impulso, mas a gente tem que exatamente. seguir, né? Uhum, Então, a gente sim, pode falar numa outra oportunidade com de certeza. Tá super programas, de aceito pedir. atividades da vida diária, que eu acredito que sejam fundamentais agora nesse momento. E é o que você está falando, às vezes como prioridade em Sim, relação aos conteúdos pedagógicos da escola. Por exemplo, a gente sabe que a escola pública não está dando conta, né, não. Uhum, dessas aulas remotas. Então, assim, sim, realmente os nossos meninos de escola pública estão estão meio em casa ociosos, ali. né, Uhum, dessas demandas escolares, mas a gente pode colocar outras questões, tipo sim, as atividades de vida diária, de auxílio em com casa, sei lá, certeza. tirar uma mesa, colocar uma mesa, dobrar uma coberta, forrar uma cama. A gente já teve Exatamente. muitas postagens bacanas nesse sentido. Não, e isso é fundamental, assim, eu acho que é o foco mesmo que a gente tem que ter para conseguir lidar, né? Porque é isso, essa criança, ela vai crescer e ela precisa de nada mais importante do que independência, né? De saber fazer coisas do seu dia a dia para poder realmente, né, a, interagir com o mundo, Aham. lidar com o mundo. Ela precisa disso. E esse é um ótimo momento, porque está todo mundo em casa, e aí já dando um spoilerzinho do que seria uma conversa, é isso. A gente está em casa, então não tem a correria do almoço para poder o menino comer rápido porque tem que ir para a escola. Né? Não, a Aham. gente tem mais tempo de almoço, então. Então eu vou deixar ele se sujar um pouquinho mais, mas ele vai aprender a comer sozinho, né? Isso. Vai demorar um pouquinho É, mais, mas ele vai fazer um pouquinho. E eu falo o seguinte, Renata, é bom para os dois lados. A com criança certeza. fica mais independente, executa com mais autonomia, tem mais confiança em si, e a família tem mais tempo de qualidade para fazer outras Exatamente, coisas. Não precisa ficar. exatamente, Porque, por exemplo, eu tenho meninos mesmo que já são grandes, que conseguem comer sozinhos, só que é aquilo que você falou, demora demais. E no dia a uhum, dia, o que eu faço?
dor na boca, porque fica rápido, aí eu tenho que ir à escola, eu tenho que ir para terapia, eu tenho... Exato. Então, eu atropelo essa aprendizagem. Que aí, se eu tiver mais tempo, se for no passo a passo, cada coisa, né, na sua Sim. vez, uma organização que ele consiga entender e executar, as coisas fluem, né? Exatamente, né? E esse é o foco, né? A vantagem da gente estar com tempo é exatamente essa. Dá tempo ao tempo e tempo para ele executar. Deixa eu te falar, a Exatamente. gente já está terminando o nosso tempo, porque a gente Sim. está no Instagram e eu falo que Aham. é 1 hora e eles cortam a gente. Então, eu Sim. gostaria que você desse as suas considerações finais, Uhum. assim, uma dica, alguma coisa que você queira falar, e se você aceita o nosso convite para estar aqui em outra oportunidade falando desse dia a dia, das atividades da vida diária. Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite hoje. Foi um prazer, uma bela surpresa quando você me convidou, né? Super adoro falar sobre esse tema, tá? Adoro falar sobre autismo, então super assim, topei de cara e topo também de novo estar falando. Falar de AVDs é uma coisa que eu adoro também, Olha que porque legal. é um foco muito que a gente tem que ter com os pais. E é isso, aí os pais só querem olhar o resultado final, o menino sentado na mesa, comendo sozinho, né? E esquece quais são os passo a passo que tem até lá, né? Então, eu acho muito legal mesmo, assim, da gente estar falando, e é importante mesmo. E desmistificar, que é o que eu mais gosto de falar, essa ideia de aba como coisa da mesinha, né? Uhum. De que eu tenho que estar ali só tentativa discreta e tá ensinando o menino. Isso é uma parte muito importante para análise de comportamento. As Mas é um crianças pedaço, têm, né? É exatamente, uma eles partezinha. têm isso, mas é um pedaço bem pequenininho que Uhum. não aborda toda a complexidade de uma criança e não aborda toda a complexidade do autismo, né? Então, é um super prazer estar falando sobre isso. E a VDs é ótimo para falar essa parte aí da análise de comportamento. Então tá combinado, a gente vai só marcar o dia depois. Com certeza. E eu acho que assim, né, fechando nessa ideia para os pais, é entender, gente, que cada um de vocês tem essa linha de base, né? Não dá para se comparar. E aí o Instagram é ótimo e redes sociais estão sendo ótimos para os pais, para eles criarem uma rede de apoio e entenderem que não estão sozinhos nessa loucura aí que tá rolando. Mas também é uma ótima forma de ansiedade, porque vocês se comparam às vezes, né? E aí, falando mais diretamente com os pais, com outros pais que você não sabe a linha de base desses pais, Sim. Uhum. né? Então, as demandas vão vir, a escola vai te mandar um monte de coisa para você fazer com o seu filho, os terapeutas vão te mandar um monte de coisa, mas você tem que falar, opa, peraí, o que eu dou conta de fazer nesse momento? Né? Entendendo que você não é professora, você não é psicólogo, você não é fonoaudiólogo, não é PO, você só Uhum. é pai e mãe, né? Isso. E é isso que seus filhos precisam hoje, de pai e mãe saudáveis emocionalmente ou minimamente saudáveis, porque ninguém está totalmente saudável nessa loucura que o mundo Uhum. está passando. Não tá fácil para ninguém, né? Não tá fácil, né? O filho de uma amiga minha nasceu essa semana, eu no vídeo assim, né? Eu falei, meu amor, eu sei que você nasceu nesse mundo que tá bem louco, mas eu prometo que ele é legal, tá? Ele Você só vai tá meio do gostar. avesso. Você vai gostar, mas nesse momento ele tá meio doido, Tá assim. Porque difícil. é isso, né? Tá Uhum. difícil para todo mundo, mas entendam que vocês são pais, né? Não tem É que verdade. ter essa cobrança e entender qual é a linha de base, né? De vocês Uhum. para conseguir pensar um objetivo de cada vez, um passo de Exato, cada vez, exato. né? Isso mesmo. Renata, muito, muito obrigada. Te agradeço muito. A Imagina, eu que gente vai marcar agradeço. uma nova data, viu? Vamos E sim. muito obrigada. Imagina, obrigada a você, Mara. Parabéns Tá, pelo foi projeto, está ótimo. sendo muito Muito legal. Foi obrigada. ótimo. Beijo. Obrigada.